Professor, nós estávamos falando da política de compadrio, né? Quer dizer, esse protecionismo com política de compadrio vis-à-vis uma política de Estado, né? O Estado atendendo interesses particulares ao invés do Estado atender os interesses de todos. É disso que o senhor estava falando. E eu costumo, e nesse livro, costumo dizer que se o Brasil se transformar num narco-Estado, a questão da segurança pública se torna uma questão precedente, no sentido de que nenhuma outra questão pode ser resolvida se não for resolvida a questão de segurança pública. Com a dificuldade de resolvê-la, caso o Brasil se torne um narco-Estado, porque o crime organizado e os governos se amalgamam na situação de um narco-Estado. Com o fim do financiamento empresarial de campanha, nós sabemos que organizações criminosas têm financiado a política no Brasil. E não é um financiamento suplementar, é um financiamento substancial, para além do financiamento público. E aí o que era compadrio da Fiesp ou de setores empresariais passa a ser compadrio do crime organizado. Nós estamos nos distanciando de ter uma política de Estado para o mundo, e cada vez mais, e agora, por conta dessa infiltração criminosa nas estruturas de Estado, nós estamos evoluindo. É excelente esse ponto. Vejam vocês o que está acontecendo aqui. A gente está conversando em termos que eram impensáveis 10 anos atrás. Se alguém nos falasse 10 anos atrás que a gente estaria descrevendo o Brasil como um narco-estado, a gente daria risada, porque a gente pensava em Colômbia nesses termos e no México, mas não no Brasil. No entanto, hoje não é trivial o processo, né? Milicianos, inclusive, que chegam ao poder a cargos altos da República, não é isso? E, portanto, isto cria um problema que é fundamental. O Brasil tem 10 vizinhos contíguos, tem um litoral gigantesco, são fronteiras todas elas enormemente porosas, e a economia política do crime organizado brasileiro está sendo transnacionalizada. São redes, são cadeias globais de valor do crime. E contra isso é muito difícil você ter uma política exitosa de repressão nua e crua. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos grandes dramas para o Brasil é o crime organizado na fronteira com o Paraguai. Em tese, o Brasil deveria poder lidar com isso, porque o Brasil não só é numerosas vezes mais poderoso do que o Paraguai. O Brasil é o país mais influente dentro do Paraguai. A economia paraguaia depende em grande medida de uma grande empresa binacional, sim, que é controlada pelo Brasil. Itaipu. Temos quase 300 mil brasiguaios operando as commodities paraguaias do lado de lá da fronteira, né? A gente tem uma influência sobre o Paraguai que a gente não tem em nenhum outro lugar do planeta. E, no entanto, a gente não consegue coibir algo como, por exemplo, o contrabando de cigarro. O contrabando de cigarro traz um ônus gigantesco para o SUS, porque o cigarro contrabandeado, que é muito mais barato do que o cigarro legal, tem efeitos para a saúde pública brasileira terríveis. Então você tem Ministério da Saúde comprometido para acabar com isto. Você tem Receita Federal do Brasil comprometida para acabar com isto. Juntas. E, no entanto, não conseguem dobrar o Paraguai. Como um país tão grande e tão mais poderoso não consegue dobrar um país menor? Qual é a explicação? O crime organizado paraguaio... É o tráfico de um produto legal, quer dizer, que é legal no Brasil, que é espantoso. Exato. O crime organizado paraguaio pega o fumo que é produzido no Brasil, o cigarro industrializado lá, mas o fumo vem do Brasil. Então você tem o primeiro conluio entre o crime organizado paraguaio, que lá ocupa toda a cadeia política, né? Um dos principais operadores disto é o ex-presidente, atual senador, mancomunado com o produtor rural do lado brasileiro, o deputado estadual e o governador do lado brasileiro, e você trava a possibilidade do governo federal fazer pressão no Paraguai pela base, transformando a fronteira num celeiro de outras criminalidades. Sim. Desmanche de automóvel, também Paraguai, tráfico de droga, etc. A gente não tem a imaginação diplomática ainda desenvolvida para lidar com este problema. Quando o Temer assumiu, o Macri veio encontrá-lo
O pedido do Macri ao Temer foi: precisa resolver o problema dos passos fronteiriços, porque do lado brasileiro não tem gente. À época, no Brasil, havia uma greve, e de fato não tinha guardas do lado brasileiro. O Temer tentou dar resposta, não conseguiu. O Macri insistiu, o Temer não conseguiu. O Macri perturbou tanto que ficou sem resposta. E ficou tão furioso que vazou uma carta para um jornal brasileiro reclamando do presidente brasileiro. Esse é o tamanho do problema. São coisas básicas. Problemas de passo fronteiriço para lidar. As nossas polícias não estão integradas. Tem o problema de que muitas polícias na região são elas próprias parte do tráfico e do contrabando. A polícia argentina não é trivial. Então, as escolhas que o Brasil tem de fazer, a imaginação diplomática que precisa ter para criar um marco conceitual que nos permita encaminhar o problema, é gigantesco. A gente tem um problema histórico de cooperação com a OTAN. O Brasil não gosta da OTAN operando no Atlântico, sobretudo no Atlântico Sul. No entanto, como é que você faz com a projeção atlântica do PCC hoje, que chega tanto no Golfo da Guiné quanto na costa da Europa, com um efeito terrível do lado brasileiro, porque toda essa economia do crime se reverbera nos índices vergonhosos que nós temos. Temos algumas das cidades mais violentas do planeta. Temos um número de mortes por arma de fogo no Brasil que supera Iraque, Afeganistão e Síria juntos em alguns anos. Não é para a gente ter uma situação dessa, que é uma situação que, como nós sabemos, aflige sobretudo o grosso do eleitorado, que é o cidadão de baixa renda no Brasil. Né? Os mais pobres. E não se tem uma resposta política para isso. O Brasil não tem. O Brasil não tem uma resposta política. Porque também não tem uma ideia de como encaminhar, que não é trivial. Não é trivial você fazer, a Polícia Federal do Brasil fazer uma parceria com a Polícia Federal de países da nossa vizinhança. Porque você não sabe se você não está entregando ouro ao bandido. Mas qual é a alternativa? Você precisa criar inteligência comum, você precisa operar em conjunto. Você não precisa ser a Europol, mas você precisa ter uma estrutura básica. Mas enquanto isso, a gente está discutindo se nossa agência de inteligência faz escuta ilegal dos opositores de um presidente, entendeu? A gente está muito longe de começar a encaminhar o nosso problema diplomático do século XXI, né? De uma diplomacia para o tempo presente e para o tempo futuro. Que a gente não vai escolher entre Estados Unidos e China, é óbvio. Nem querendo, o Bolsonaro tentou. Nem querendo você consegue. O Brasil não comporta esse apequenamento. Né? É daqui para frente que a gente precisa pensar. Você acha que há um problema de natureza ideológica também das esquerdas em resistir a tratar a questão da violência? Ou já não chega mais a ser isso? Eu acho que a questão da violência urbana e da segurança do cidadão se impõe, né? E crescentemente vai se impor. Se a esquerda demora mais ou menos, pode ser, é possível que tenha. Mas eu gostaria de crer que na área internacional, na área da diplomacia, não teria de haver uma resistência de natureza ideológica a encaminhar o debate, né? Os 3 principais portos de escoamento de cocaína da América do Sul hoje ficam no Brasil. Os 3. A gente cresceu num mundo em que era o litoral do Pacífico que exportava cocaína, né? Era a Colômbia, era o Peru. Agora é do lado daqui. Então... Sem que a gente produza cocaína. O que contribui para este fenômeno tremendo que é que a rota das drogas espalha destruição da qualidade de vida do cidadão brasileiro da fronteira para dentro. Num país que é realmente gigantesco, né? Quando você vê os mapas da violência vinculada ao tráfico de drogas, é terrível, né? Porque você está vendo cidades do interior que até não muito tempo atrás eram relativamente seguras quando comparadas com uma grande capital, onde essa sensação de segurança está em franco declínio. E se isso não é entregar o ouro para um projeto
autoritário, mão dura, cegueta, não baseado em evidências para combater o crime, o que é? Porque aí a extrema-direita vem com a resposta Nada de braçada. errada para o Porrada e problema bomba. difícil. Nada de braçada. Nada de braçada. Com uma política que não tem base em evidência empírica, Ao que contrário. não foi testada, que não vai resolver o problema, mas que vai garantir um ambiente de medo onde você tem um celeiro perfeito para ameaçar a democracia tranquilamente, de maneira impune. E frequentemente associado, inclusive, a criminosos como as milícias, por exemplo. Porque um policial que mata uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes pelo Estado decide matar por si. E, obviamente, no contexto do crime organizado.